Se você não ficou completamente aterrorizado com tudo que está acontecendo nesse julgamento, eu te garanto que você vai ficar agora. Vocês entenderam ao longo desses últimos meses o porquê que o Cid fala tudo que o Moraes manda ele falar? Qual é a ferramenta que o Moraes estava usando para controlar o Cid e fazer com que ele fizesse 5 versões diferentes em 11 delações? Ele ameaçou a família do Cid. Ameaçou pai, esposa e filha do Cid, muito claramente. E isso ficou gravado. Então, só esse trecho para você lembrar. Da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Vocês entenderam isso daqui? Bom, beleza. Foi através disso que o Mauro Cid foi torturado, intimidado, coagido, foi obrigado a falar exatamente o que eles queriam. Só que o Mauro Cid sabia, ele sabia que quando fosse feito o depoimento e ele fosse questionado pelos advogados, quando começasse realmente a ter que confrontar os advogados das outras pessoas, as suas mentiras viriam à tona. Como veio ontem. A mentira de que ele não tinha usado as redes sociais para conversar com outras pessoas, sendo que ele estava proibido. Então ele sabia que tudo que ele estava falando, mais cedo ou mais tarde, cairia por terra e ele pagaria as punições. Só que não seria apenas ele a ser preso. Moraes deixou claro: pai, esposa e filha. Sim, nós vivemos num país onde, para se arrancar um testemunho de uma pessoa, se ameaça prender a família dele. O que aconteceu? Bom, ele sabia que ia mentir, então ele decidiu, a família do Mauro Cid fez isso aqui, ó. Vamos lá. Da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa, Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Dirimir tudo. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, porque eu não sabia que saia do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Aí, preste atenção. A família do Cid fugiu. Era a família do Cid que era justamente o objeto de coação, de intimidação, que fez o Cid falar todas aquelas mentiras para tentar não só se proteger, eu acredito, mas proteger. Imagine, você numa situação onde seu pai, sua esposa e sua filha podem ser presas se você não falar exatamente o que um juiz quer. Eu não acredito que nenhum homem seria capaz de sobreviver a isso, de superar, né? Só que aí... A PF agora está monitorando, olha que loucura, olha que vergonha da PF. Foi uma filha, né? Foram 2 filhas, a esposa e o pai para lá. Só que ficou uma filha, menor de idade, 16 anos. E... Direto para o blog da Andréia Sadi. Andréia Sadi informa. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado, Desculpa, não é esse eu tinha copiado aqui, rapaz. Não é esse o vídeo, não. Cadê o vídeo de desgramento dessa mulher aqui? Cadê? Esse aqui?
Gente, agora 11 horas Que? e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né, que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. É porque, assim, uma filha já estava morando nos Estados Unidos. As outras duas são menores de idade. Uma segunda... A mais nova tem 8 anos. Aparentemente, se ela tem 8 anos, então ela já foi junto. Aí tem uma de 16 ou filha 17. de nome Giovana tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então, a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai. Aí eu faço a pergunta. Vão prender a filha do Mauro Cid? Eles vão ter... Não duvide, eles são capazes de fazer isso. Eles tentarão, não é possível, cara. Se eles fizerem isso, não é possível. Gente, eu só digo uma coisa. Para terminar, esse escândalo do Mauro Cid ter mentido, todos os buracos nesse julgamento, a forma como ele está sendo feito de forma acelerada, impossibilitando a defesa plena. Já estão falando que vão prender Bolsonaro em outubro. Agora o Cid foi pego mentindo. Precisamos voltar para as ruas. Sinceramente, o Brasil não pode permitir que o maior líder político, aquele que está em primeiro lugar em todas as pesquisas, seja preso num julgamento tão absurdo quanto esse. Gente, eu nunca, na história da democracia mundial, vi um julgamento tão absurdo quanto esse, a não ser no Tribunal do Povo lá da Alemanha nazista. Só. O único que se aproxima, o que se fazia, é o Tribunal do Povo lá, né, que o Hitler criou para prender os seus opositores e adversários. É a única coisa que se compara ao que está acontecendo no Brasil hoje. Eles estão monitorando a filha do Mauro Cid para saber onde ela vai.